Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vindo a esta oração de hoje, nesta sexta-feira, 5 de junho de 2026, durante este abençoado tempo pascal, período em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e a força da esperança que renasce em nossos corações. Antes de começarmos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito sincera. Como está o seu coração nesta manhã? Talvez você tenha acordado carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez exista uma luta silenciosa acontecendo dentro de você. Quem sabe você esteja cansado de esperar por uma resposta, um milagre, uma porta aberta, uma cura, uma restauração familiar ou financeira. Muitas vezes sorrimos para o mundo enquanto choramos por dentro. Muitas vezes dizemos que está tudo bem, mas somente Deus conhece as lágrimas derramadas no travesseiro durante a noite. Se esta é a sua situação hoje, saiba de uma coisa: Deus vê você. Ele conhece o seu nome. Ele conhece sua história. Ele conhece as batalhas que você enfrenta quando ninguém está olhando. E a palavra do Senhor nos lembra em Isaías 49:15: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela se esquecesse dele, eu jamais me esquecerei de você. Que promessa maravilhosa! Enquanto algumas pessoas podem nos abandonar, Deus nunca nos abandona. Enquanto alguns esquecem nossas dores, Deus conhece cada detalhe delas. Enquanto o mundo muitas vezes nos ignora, o Senhor continua olhando para nós com amor e misericórdia. Hoje eu quero compartilhar uma pequena história real que chegou ao nosso ministério de oração. Há alguns meses, uma mulher chamada Maria Fernanda, moradora de Campinas, interior de São Paulo, trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital da cidade. Ela enfrentava um período extremamente difícil. Seu marido havia perdido o emprego, as contas estavam acumuladas e ela se sentia completamente sem forças. Segundo seu testemunho, todas as manhãs ela saía para trabalhar com um nó na garganta, pedindo a Deus apenas uma coisa: Senhor, não me abandone. Ela não pedia riquezas, não pedia sucesso, pedia apenas a presença de Deus. Durante semanas nada parecia mudar, mas ela continuou orando, continuou acreditando, continuou caminhando, até que, inesperadamente, seu marido recebeu uma oportunidade de trabalho melhor do que a anterior. Pouco tempo depois, outras portas começaram a se abrir. Quando ela escreveu seu testemunho, disse algo muito simples: Deus não chegou atrasado, Ele chegou exatamente na hora certa. Que mensagem poderosa! Porque muitas vezes pensamos que Deus esqueceu de nós, quando na verdade Ele está preparando algo que ainda não conseguimos enxergar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez esteja olhando para a sua situação e vendo apenas impossibilidades. Mas Deus vê possibilidades onde nós vemos limites. Deus vê soluções onde nós vemos problemas. Deus vê o amanhã enquanto nós enxergamos apenas o hoje. Por isso, não permita que a ansiedade roube sua esperança nesta manhã. Não permita que o medo seja maior do que sua fé. Não permita que as circunstâncias falem mais alto do que as promessas de Deus. O Cristo ressuscitado continua vivo. Ele continua operando milagres. Ele continua transformando histórias. Ele continua levantando aqueles que estavam caídos. Ele continua enxugando lágrimas. Ele continua fortalecendo corações cansados. E hoje Ele deseja falar diretamente ao seu coração. Talvez não através de um grande sinal, talvez não através de algo extraordinário, mas através daquela paz que começa a surgir no meio da tempestade. Aquela paz que o mundo não consegue explicar. Aquela paz que somente Deus pode dar. Neste momento, eu convido você a abrir seu coração. Onde você estiver em casa, no trabalho, no ônibus, no carro ou caminhando pelas ruas, permita que sua alma se conecte com a presença do Senhor. Feche seus olhos por alguns segundos. Se puder, respire profundamente e diga em seu coração: Senhor, eu estou aqui, fala comigo.
eu preciso da tua presença, porque quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele sempre nos responde. Talvez não da forma que esperamos, talvez não no tempo que desejamos, mas Ele responde. E nesta manhã de sexta-feira, eu acredito que Deus está preparando algo especial para aqueles que permanecem firmes na fé. Continue comigo até o final desta oração. Vamos juntos entregar nossas preocupações, nossos medos, nossas feridas e nossos sonhos nas mãos do Senhor, porque existe uma verdade que ninguém poderá mudar. O Deus que ressuscitou Jesus continua trabalhando na vida daqueles que confiam nele. Amém. Agora, meu irmão e minha irmã, continuemos nossa oração colocando diante de Deus tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Talvez você tenha iniciado este dia carregando preocupações que parecem grandes demais para suportar sozinho. Há pessoas que neste momento estão lutando contra dificuldades financeiras. Outras enfrentam problemas dentro da família. Algumas aguardam um diagnóstico médico. Outras estão sofrendo por causa da solidão, da tristeza ou da ansiedade. Existem também aqueles que perderam a esperança depois de tantas decepções. Mas hoje, nesta manhã abençoada do tempo pascal, quero lembrar você de uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus não trabalha apenas quando vemos resultados. Ele trabalha também no silêncio. Ele trabalha quando tudo parece parado. Ele trabalha quando pensamos que nada está acontecendo. Lembre-se dos discípulos após a crucificação de Jesus. Eles estavam confusos, estavam assustados, estavam decepcionados. Tudo parecia perdido. Os sonhos pareciam ter morrido junto com Cristo na cruz. Mas enquanto eles acreditavam que a história havia terminado, Deus estava preparando o maior milagre da humanidade, a ressurreição. Aquilo que parecia derrota transformou-se em vitória. Aquilo que parecia o fim tornou-se um novo começo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo em sua vida agora. Talvez você esteja olhando para uma situação difícil e pensando: não existe saída, não existe solução. Já tentei de tudo, mas Deus continua sendo especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Ela diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Isso significa que até mesmo as lágrimas podem produzir crescimento. Até mesmo as lutas podem fortalecer a fé. Até mesmo os momentos difíceis podem preparar o caminho para bênçãos futuras. Há algum tempo, recebemos o testemunho de João Carlos, motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte. Ele contou que passou quase um ano inteiro enfrentando dificuldades financeiras. As contas aumentavam, o movimento diminuía. Muitas vezes, ele saía de casa sem saber se conseguiria dinheiro suficiente para sustentar sua família. Segundo suas palavras, houve dias em que sentiu vontade de desistir. Mas todas as manhãs ele fazia uma oração simples: Senhor, guia meus passos hoje. Nada extraordinário aconteceu de imediato. Nenhum milagre instantâneo. Nenhuma solução mágica. Mas pouco a pouco as coisas começaram a mudar. Novas oportunidades apareceram. Novos clientes surgiram. Sua confiança em Deus cresceu. E quando ele escreveu seu testemunho, disse algo muito bonito: Antes eu pedia que Deus mudasse minha situação. Depois percebi que Ele estava mudando meu coração. Que reflexão profunda. Porque às vezes o primeiro milagre que Deus realiza não acontece ao nosso redor. Acontece dentro de nós. Ele fortalece nossa fé. Ele aumenta nossa paciência. Ele nos ensina a confiar. Ele nos prepara para aquilo que ainda está por vir. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir. Talvez esteja aguardando uma resposta. Talvez esteja orando há muito tempo pela conversão de alguém da família. Talvez esteja pedindo uma cura. Talvez esteja clamando por um emprego. Talvez esteja pedindo paz para sua casa. Não desista.
continue perseverando, continue acreditando, continue caminhando, porque Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Neste momento, quero convidar você a entregar suas preocupações ao Senhor. Imagine, por alguns instantes, que você está colocando aos pés da cruz tudo aquilo que tem tirado seu sono. Cada medo, cada ansiedade, cada problema, cada lágrima, cada preocupação. Entregue tudo. Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus deseja carregar com você. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que convite maravilhoso! Jesus não diz para chegarmos perfeitos. Ele não diz para chegarmos fortes. Ele não diz para chegarmos sem problemas. Ele simplesmente diz, venham, venham cansados, venham feridos, venham preocupados, venham do jeito que estão, porque é exatamente assim que o amor de Deus nos acolhe. Talvez você tenha cometido erros, talvez existam arrependimentos em seu coração, talvez existam feridas que ainda não cicatrizaram, mas a misericórdia de Deus continua disponível para você nesta manhã. O Cristo ressuscitado continua estendendo sua mão, continua oferecendo perdão, continua oferecendo recomeço, continua oferecendo esperança. E enquanto avançamos nesta oração, permita que seu coração receba esta mensagem. Sua história ainda não terminou. Seu milagre ainda pode acontecer. Sua oração está sendo ouvida. Seu nome está diante de Deus. E mesmo que você ainda não consiga enxergar, o Senhor já está trabalhando em áreas da sua vida que seus olhos ainda não alcançam. Por isso, mantenha sua fé viva, mantenha sua esperança firme, porque aquele que venceu a morte continua caminhando ao seu lado nesta sexta-feira, e ele jamais abandona aqueles que confiam em seu amor. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Depois de entregarmos nossas preocupações ao Senhor, é hora de permitir que a esperança ocupe o lugar do medo. Porque uma das maiores armadilhas que o inimigo tenta colocar diante de nós é fazer-nos acreditar que estamos sozinhos. Quando os problemas aumentam, começamos a pensar que ninguém nos entende. Quando as respostas demoram, imaginamos que Deus se esqueceu de nós. Quando as portas permanecem fechadas, acreditamos que o futuro está perdido. Mas nada disso é verdade. A verdade está na palavra de Deus. E a palavra nos diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Observe que o salmista não diz que Deus é um socorro distante. Não diz que Deus aparece apenas de vez em quando. Ele afirma que Deus é um socorro bem presente. Isso significa que, mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não vê, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele está presente. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece, uma preocupação escondida, uma dor que você não consegue compartilhar, uma luta que acontece apenas entre você e Deus. E justamente por isso, o Senhor trouxe você até esta oração hoje, porque Ele deseja lembrar que você não está caminhando sozinho. Há uma história muito bonita que ilustra essa verdade. Algum tempo atrás, recebemos uma mensagem de Ana Paula, professora de ensino fundamental na cidade de Goiânia. Ela contou que passou por um período extremamente difícil após perder sua mãe. A tristeza era tão profunda que ela começou a perder o entusiasmo pelas coisas que antes amava. Continuava trabalhando, continuava cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro sentia um enorme vazio. Em uma manhã, antes de sair para a escola, ela fez uma oração simples. Senhor, eu não tenho forças, caminha comigo hoje. Ao chegar à sala de aula, uma criança de apenas 7 anos aproximou-se dela e entregou um pequeno desenho. No papel estava escrito: Professora, Jesus ama você. Aquela criança não sabia o que Ana Paula estava vivendo. Não conhecia sua dor, não conhecia suas lágrimas, mas Deus sabia.
e usou algo simples para tocar seu coração. Mais tarde, ela escreveu: naquele dia, percebi que Deus continua falando conosco, mesmo através dos menores detalhes. Que testemunho bonito, porque muitas vezes esperamos grandes sinais e esquecemos que Deus também fala através de pequenos gestos. Uma mensagem inesperada, uma palavra amiga, uma passagem bíblica, um abraço, uma oração, uma lembrança que aquece o coração. Tudo isso pode ser Deus dizendo: filho, eu estou aqui. Filha, eu estou cuidando de você. Talvez hoje você precise ouvir exatamente isso. Deus está cuidando de você, mesmo que as circunstâncias pareçam dizer o contrário, mesmo que os números não sejam favoráveis, mesmo que os médicos tenham dado notícias difíceis, mesmo que sua família esteja enfrentando conflitos, mesmo que existam dúvidas em seu coração, Deus continua cuidando de você. E durante este tempo pascal, somos convidados a recordar que a ressurreição não foi apenas um acontecimento do passado. Ela continua sendo uma realidade viva. O mesmo Cristo que saiu do sepulcro continua transformando vidas, continua restaurando famílias, continua curando corações feridos, continua renovando esperanças, continua abrindo caminhos onde parecia não existir caminho. Por isso, não permita que o desânimo tome conta do seu espírito. O desânimo faz enxergar apenas os problemas. A fé nos ajuda a enxergar a presença de Deus acima dos problemas. O desânimo faz olhar para as limitações. A fé nos ajuda a olhar para o poder do Senhor. O desânimo faz acreditar que nada mudará. A fé nos lembra que Deus continua realizando milagres. Neste momento, quero convidar você a fazer um pequeno exercício espiritual. Pense em uma situação que está lhe preocupando profundamente. Apenas uma. Talvez seja a área financeira. Talvez seja a saúde. Talvez seja um filho. Talvez seja o casamento. Talvez seja uma decisão importante. Agora, apresente essa situação diante de Jesus. Não tente resolver tudo sozinho. Não tente carregar sozinho um peso que está machucando sua alma. Entregue, confie, descanse. Porque existe uma diferença muito grande entre abandonar um problema e entregá-lo a Deus. Quando abandonamos, desistimos. Quando entregamos a Deus, confiamos. E a confiança abre espaço para a ação divina. Talvez você ainda não saiba como a solução virá. Talvez não consiga enxergar o próximo passo. Mas Deus já conhece o caminho completo. Ele conhece o início, conhece o meio, conhece o fim. Ele já está no amanhã que você ainda não alcançou. Por isso, nesta manhã de sexta-feira, escolha confiar, escolha acreditar, escolha permanecer firme. A tempestade não dura para sempre. A noite não dura para sempre. As lágrimas não duram para sempre. O sofrimento não terá a última palavra. A última palavra pertence a Deus. E a palavra de Deus para você hoje é esperança. A palavra de Deus para você hoje é presença. A palavra de Deus para você hoje é amor. Continue ouvindo esta oração com o coração aberto, porque no próximo momento vamos nos unir em uma poderosa oração de intercessão, apresentando nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e nossas necessidades diante do Senhor que vive e reina para sempre. Amém. Chegamos agora ao momento mais importante desta oração de hoje. Se possível, feche seus olhos por alguns instantes. Acalme seu coração. Esqueça por alguns minutos as preocupações ao seu redor e coloque-se na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nesta sexta-feira, 5 de junho de 2026, durante este santo tempo pascal, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por esta manhã. Obrigado porque, mesmo em meio às lutas, a Tua graça continua nos sustentando. Pai, Tu conheces cada pessoa que participa desta oração. Tu conheces os nomes. Tu conheces as histórias.
Tu conheces as lágrimas escondidas. Tu conheces as batalhas silenciosas. Tu conheces os medos que ninguém vê. Tu conheces as preocupações que roubam o sono. Por isso, Senhor, neste momento, colocamos tudo diante de Ti. Entregamos nossas ansiedades, entregamos nossas dores, entregamos nossas preocupações financeiras, entregamos nossos problemas familiares, entregamos nossas enfermidades, entregamos nossos sonhos e nossos projetos. Pai amado, visita agora os corações que estão cansados, fortalece aqueles que pensam em desistir, renova aqueles que perderam a esperança, levanta aqueles que estão abatidos, consola aqueles que choram. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine cada área de nossas vidas. Que a paz de Jesus entre em nossos lares. Que o amor de Deus cure feridas antigas. Que o Espírito Santo renove nossas forças. Senhor, abençoa as famílias que enfrentam dificuldades. Onde existe divisão, leva reconciliação. Onde existe mágoa, leva perdão. Onde existe tristeza, leva alegria. Onde existe medo, leva confiança. Onde existe escuridão, leva a tua luz. Pai, entregamos também aqueles que estão desempregados. Abre portas de trabalho, concede oportunidades. Dá sabedoria para administrar os recursos recebidos. Abençoa aqueles que trabalham diariamente para sustentar suas famílias. Protege os profissionais da saúde. Protege os motoristas. Protege os professores, protege os trabalhadores do campo e da cidade, protege todos aqueles que saem de casa em busca do pão de cada dia. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti os enfermos. Tu és o médico dos médicos. Tu conheces cada dor, cada diagnóstico, cada tratamento, cada preocupação. Estende Tua mão poderosa sobre aqueles que precisam de cura física, emocional e espiritual. E mesmo quando a cura não acontece da maneira que esperamos, concede-nos a certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Pai querido, nesta manhã nós também rezamos por nossos familiares. Abençoa nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos avós, nossos amigos. Guarda cada pessoa que amamos. Cobre todos com Teu amor e Tua proteção. Senhor, ajuda-nos a confiar mais. Perdoa nossas dúvidas. Perdoa nossa falta de paciência. Perdoa as vezes em que pensamos que Tu havias nos abandonado. Hoje, escolhemos acreditar. Escolhemos confiar. Escolhemos esperar em Ti, porque sabemos que Teus planos são maiores do que os nossos. Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E Teu amor jamais falha. Pai, que durante este dia possamos perceber Tua presença nos pequenos detalhes, que possamos reconhecer Tua mão nos acontecimentos simples, que possamos caminhar com fé, mesmo sem enxergar tudo, que possamos manter a esperança viva, mesmo diante das dificuldades, e que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada passo. Agora, meu irmão e minha irmã, reze comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E antes de encerrarmos, receba esta declaração de fé. Deus está cuidando de você. Deus não se esqueceu de você. Deus conhece sua luta. Deus vê suas lágrimas. Deus ouve suas orações. Deus está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Continue firme. Continue confiando. Continue caminhando,
porque o Senhor que venceu a morte continua conduzindo sua vida com amor, sabedoria e poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança nesta manhã. Que Deus abençoe você, sua família e todo o seu dia. Amém.